E agora nós vamos à primeira entrevista e vamos falar sobre um profissional que é o diretor de felicidade, né, Fábio? Exatamente, né? Você gostaria de trabalhar numa empresa com a função de levar felicidade aos seus colegas? Sim, sobre esse assunto nós vamos conversar agora com Gabriela Mative, que ela é superintendente de RH. Bom dia, Gabriela, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Muito mais uma vez, obrigada aí por trazer informações pra gente, uma informação bem bacana, né? Bom dia, obrigada a vocês. Gabriela, eu quero abrir esse nosso bate-papo aqui perguntando para você o que faz exatamente um profissional diretor de felicidade? Qual o papel desse profissional dentro de uma empresa? Tá bom. Bom, então, na verdade, essa é uma função extremamente nova. No Brasil, nós ainda não temos nenhuma cadeira efetiva em empresa com essa função, mas fora do Brasil, sim. Então, qual é o papel dessa pessoa? É garantir qualidade de vida, é trazer condição de qualidade de vida para o profissional. Então, é alguém que inicialmente faz um trabalho de mapeamento para entender o que para aquela população daquela organização significa felicidade. E aí ele avalia possíveis índices de felicidade e cria programas relacionados à qualidade de vida e satisfação no trabalho. Levando muito em consideração, além do que foi avaliado, do que é felicidade para aquele grupo, mas também o que é possível para aquela organização. Então, se a organização ela tem um olhar mais moderno, um olhar mais tecnológico, se ela tem flexibilidade de horário ou não, se existe política de home office ou não, o que cabe naquela realidade. E aí ele vai trabalhar e adaptar o que é possível para a realidade daquela empresa versus aquele público, porque dentro dos departamentos também existem diferenças de perfil. Então, você tem lá um perfil de uma área financeira com pessoas um pouco mais pragmáticas, mais especialistas, aí você tem um público de RH, você tem um público comercial, então felicidade é algo ainda bastante subjetivo, né? Então, se leva em consideração muito o que é mapeado dentro de cada área em cada organização. E esse profissional tem esse papel de mapear e colocar em prática as ações que ele entende que vai trazer melhor qualidade de vida no trabalho e um índice de satisfação profissional. Carolina, na prática falando, ou seja, esse diretor de felicidade corporativo, a sua função é garantir qualidade de vida. Na prática, como é que funciona isso? Você já tem alguma experiência, já leu sobre o assunto? Porque no Brasil ainda não tem. Mas em outras, Sim. você poderia estar citando alguma multinacional que já traz esse serviço para os seus funcionários? Tá. No Brasil, nós não temos a cadeira, a função de diretor de felicidade, mas existem consultorias que prestam esse tipo de serviço para as organizações. Então, na prática, como é que funciona? A empresa vai, contrata esta consultoria com esse papel, ele vai, passa um período de um semestre nessa organização, mapeia o que é, primeiro, felicidade para essa organização, depois o que é possível fazer dentro daquele contexto. Então, inclusive financeiramente, né? O quanto a empresa está disposta a investir nisso. Feito esse mapeamento, ele coloca essas ações em práticas. É um trabalho muito conjunto com o RH. E, eventualmente, essa é uma posição que fora do Brasil fica na diretoria de recursos humanos, mas na prática ele primeiro faz um mapeamento para entender para aquela organização o que é possível e depois ele desenha as ações junto com o profissional de RH dessa empresa. Gabriela, pensando nessas empresas que já criaram esse cargo, né, que já tem esse profissional fora do país, essas empresas, elas conseguiram criar esse cargo de uma maneira relativamente fácil? Houve resistência por parte de empresários? Existem setores que esse cargo acaba sendo mais fácil ser implementado em empresas? Existem setores que são mais difíceis? Tenta dar um panorama sobre isso para a gente, por gentileza. Resistência, eu entendo que não, né? Hoje as pessoas elas trabalham muito mais por um propósito
do que pela questão de remuneração. Então, o salário hoje não segura ninguém na cadeira. Você não retém talentos exclusivamente com remuneração. Então, satisfação no trabalho, propósito, conciliar a vida pessoal com a vida profissional, isso hoje é valor, né? Para a minha geração, para as próximas gerações. Então, as empresas, elas já estão nesse movimento porque isso é interessante para elas. Para ela reter talento daqui para frente, ela precisa ter esse olhar. Claro que tem empresas e segmentos que já vêm nesse movimento há mais tempo. Então, empresas de tecnologia, algumas empresas multinacionais do segmento alimentício que têm um olhar um pouco mais vanguardoso, digamos assim, mas não existe uma resistência, porque isso é um momento, né? E, inclusive, o que a gente vive hoje, esse momento de pandemia, veio para acelerar este processo. Então, as empresas estão num processo de reorganização e a característica comportamental do profissional daqui para frente é extremamente importante. Só que precisa ser uma relação ganha-ganha, né? Então, ok, eu posso estar com você, eu vou fazer seu negócio crescer, estou aqui, eu visto a camisa, eu tenho o sentimento de dono, eu trabalho como se o negócio fosse meu, mas em contrapartida, o que eu ganho com isso, né? Qual é o meu índice de satisfação? Então, esse é um movimento que não tem mais volta, na verdade. As empresas, se não estiverem, vão precisar se organizar e se adaptar para isso, porque hoje isso é valor. Se você quer reter um talento, você precisa olhar para o índice de satisfação dele no trabalho, não apenas para a remuneração e um pacote de benefícios. Isso é uma das coisas. Mas hoje se fala muito de propósito, da busca pelo propósito. Eu preciso estar aqui e me sentir parte disso. Preciso estar feliz trabalhando nesse lugar. Então, essa cadeira, essa profissão, ela vem de encontro com o nosso momento de mercado. E isso é um caminho de ida sem volta. As empresas que apresentarem resistência a esse modelo, certamente vão ter dificuldade de reter seus talentos. E quem conduz, né, as empresas são as pessoas. Então, a mão de obra humana ela é extremamente importante. Se a gente não faz um movimento de olhar para isso, você perde talento e sua empresa vai perder muito com isso. Então, é uma relação onde o empresário ganha muito, né? Então, a resistência, ela não é muito grande, não. E as empresas que ainda são mais quadradinhas vão precisar se adaptar a isso. Gabriela, uma curiosidade, esses profissionais que já estão trabalhando como diretor de felicidade, são profissionais realmente contratados das empresas, que ficam ali o dia todo, ou são prestadores de serviços, como se fossem consultores? Tá. Fora do Brasil, sim, a gente já tem essa cadeira de diretor de RH, e geralmente ela fica na estrutura de recursos humanos. No Brasil ainda não, são consultores. Então, as empresas contratam consultorias que prestam esse tipo de serviço por um tempo determinado, acompanham essa empresa, a rotina dessa empresa para mapear, entender o trabalho que precisa ser feito. No Brasil, nós ainda não temos nenhuma empresa que tenha essa cadeira. E mesmo conforme você falou, quanto mais feliz está o funcionário, mais a produção aumenta, mais resultados positivos a empresa tem, né, Gabriela? E, Gabriela, para poder exercer esse cargo de diretor de felicidade corporativo, a pessoa tem que ter alguma formação diferenciada ou não? Sim. Bom, primeiro a pessoa precisa gostar de gente, né? Precisa gostar de trabalhar com pessoas. E aí pensar em alguma formação relacionada à psicologia positiva, né? Então, esse estudo de felicidade vem da psicologia positiva. Então, uma formação em psicologia ou uma especialização em pessoas ou uma formação bem feita em coaching, formações que estejam relacionadas à psicologia positiva, que é a origem, na verdade, desse conceito de felicidade no trabalho, e de que você precisa fazer com que as pessoas se sintam felizes para produzir. Você acha que o Brasil ainda não tem nenhum cargo hoje em nenhuma empresa sobre o diretor de felicidade corporativo? Você acha que essa resistência é por causa de gasto e, no mesmo tempo, as empresas também não têm consciência de quanto mais feliz está o funcionário, mais produção e mais resultados positivos ela vai ter para a empresa? Qual que seria o salário hoje dentro do Brasil, caso houvesse um cargo desse nas grandes empresas ou numa empresa também de pequeno porte? Qual que seria um salário geral dela? Tá.
Olha, hoje, se a gente tiver essa posição no Brasil, ela vai ficar muito próxima a um diretor de recursos humanos. Então, a gente tem salários aí de 25 a 40 mil reais, depende muito do segmento e do tamanho, da empresa. Hoje, nós no Brasil temos isso dentro de recursos humanos. Então, o gerente de RH, o diretor de RH, ele acaba exercendo também esse papel. Nós não temos um papel específico, essa cadeira específica de diretor de felicidade dentro da estrutura. Mas o RH das empresas, hoje, na grande maioria das empresas, ele também tem esse papel de satisfação e garantia da qualidade. É o que a gente chama de desenvolvimento, né? Então, é um RH que olha para o desenvolvimento. Gabriela, você fala da estimativa, né, que teria de salário um profissional desse tipo. Você fala que um profissional desse tipo, ele visa manter ali, proporcionar o bem-estar dentro de uma empresa. Então, muita gente que está assistindo a gente pensa assim, nossa, mas até que não seria difícil, né? Seria fácil fazer um trabalho desse. Só que, ao mesmo tempo, no começo da entrevista, você falou da subjetividade da felicidade, né? E eu acho que isso realmente complica tudo, né? Porque imagina uma empresa, sei lá, de 200 funcionários, cada funcionário tendo a sua própria diretriz do que é felicidade. Ou seja, esse profissional, esse diretor de felicidade, ele tem que saber lidar muito bem com as diferenças, saber ouvir as pessoas e tomar decisões ali que agradem realmente a maioria, porque agradar a todos, ele sabe que não vai agradar, não é isso, Gabriela? Exatamente, por isso que ter uma especialização é extremamente importante, né? Não é, tá bom, ser feliz é fácil. Não, não é fácil, né? Tanto não é fácil que a gente tem um índice enorme de pessoas com depressão, de pessoas que cometem suicídio, então não é fácil e de fato é extremamente positivo. A gente confunde euforia com felicidade. Né? Então, felicidade é aquilo que é mais constante, o que vai te trazer bem-estar, mas por um processo, por um momento maior, né? Então, por exemplo, felicidade para mim pode ser ter um trabalho próximo à minha residência. Então, esse profissional vai mapear, entender que uma pessoa que mora a 50 quilômetros ou que trabalha na zona sul de São Paulo e mora na zona norte, essa pessoa com o tempo vai acabar se desgastando. Então, ou se cria uma política de home office para facilitar essa pessoa, para a vida dessa pessoa, ou essa pessoa não serve para estar ali, porque ele está infeliz, ele não está rendendo o que ele deveria. Então, é mapear questões práticas e entender o que é possível também dentro daquela realidade, porque tem o lado do funcionário, mas também tem o lado do empregador, né? Então, não adianta a gente fazer um desenho mirabolante que não cabe naquela estrutura. Então, se eu vou fazer um trabalho de mapeamento de felicidade numa linha de produção, por exemplo, não posso colocar um trabalho home office numa linha de produção, porque depende exclusivamente do trabalho daquelas pessoas todos os dias. Já numa área administrativa, é possível fazer. Então, não é muito simples. Na verdade, não é nada simples, né? Quando a gente lida com o subjetivo e com o ser humano, tudo fica muito mais complexo. Então, sim, essa pessoa precisa estudar, precisa se especializar e, principalmente, precisa gostar de gente, de lidar com pessoas, de gerir conflito, porque é conflituoso mesmo, tem essa relação que você acabou de trazer, não vou conseguir agradar todo mundo, então eu vou ter um olhar individual, mas ao mesmo tempo eu preciso ter um olhar mais macro. Então, sim, estudar é extremamente importante. De tudo isso que você está nos falando aqui, Gabriela, eu fico imaginando o seguinte, às vezes dentro de uma empresa, né, existe ali a diretoria, né, o presidente, o superintendente, e toda a filosofia da empresa se dá pela cabeça de uma ou duas pessoas. As decisões macros são deles, né? E quem está ali abaixo na hierarquia simplesmente vai tentando fazer por onde aquele raciocínio, aquela filosofia seja implementada por toda a empresa. Diante do que você está falando sobre esse diretor de felicidade, eu percebo que existe um pouco mais de democratização, né? Porque vão ser ouvidos todos os funcionários de todos os departamentos, né? Então, de repente, não vai haver mais uma filosofia dentro da empresa, mas um conjunto de filosofias que foi ouvido como sendo o desejo da maioria e dessa forma a empresa vai ser administrada dali para frente. Seria um pouco isso, né, Gabriela?
Também, mas cada empresa tem um modelo de gestão, né? Então, essa coisa eu tenho um CEO, eu tenho uma superintendente e vem top-down, né? A gente segue o que vem dessa liderança. Hoje não necessariamente é dessa forma, e de novo, esse é um movimento, ainda existem muitas empresas, sim, e o diretor de felicidade vem para somar nesse papel, mas se fala muito de uma gestão livre de hierarquias. Né? Então você está ali para agregar, para fazer o negócio funcionar, você sabe o que você tem que fazer. Existe uma liderança, um gestor, sim, mas num papel de facilitador. Eu estou aqui para facilitar o seu trabalho, facilitar com que as coisas, a ferramenta que você precisa, a integração com a outra área que você precisa aconteça. O meu papel é de facilitador. O seu papel é de me trazer soluções para os problemas e dividir comigo e juntos a gente vai construir a solução. Né? Então, a gente fala muito de uma gestão facilitadora, não uma gestão que passa as regras e é assim que a gente vai seguir, né? Esse é um modelo um pouco mais arcaico de gestão e a gente vem caminhando, o Brasil talvez um pouco mais atrasado nesse movimento, mas, de novo, acho que a pandemia veio para acelerar esse processo todo e essa é a tendência, de que a gente tem uma gestão facilitadora. Gabriela Mative, superintendente de recursos humanos. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp. Imagina, obrigada a vocês. Bom dia, bom trabalho. Um cargo bem bacana, né, Fábio? Eu acho que, independentemente do cargo, o fato de as empresas estarem pensando mais nisso, né? De o bem-estar dos funcionários, delas entenderem que quanto mais os funcionários estiverem felizes dentro da corporação, mais eles serão produtivos. Ou seja, essa filosofia é o que mais me agrada, independentemente do cargo que seja criado. Não, com certeza. Isso é para empresários inteligentes, para grandes empresas. Quanto mais satisfeito, mais feliz estiver o funcionário, maior produção e resultado ele vai trazer.